Pois bem, e o Recife? É a atenção maior que eu vou procurar dar, já que este ano que está terminando foi o ano do Recife e o próximo será também. Nós fizemos um trabalho, o Observatório do Recife, com a participação da TGI, mas o Observatório do Recife, com o apoio editorial da revista Algo Mais, nós fizemos um trabalho de caracterização no ano passado do Recife que temos e fizemos proposições para o Recife que precisamos. Nós apresentamos a todos os candidatos a prefeito, os candidatos que estavam melhor colocados nas pesquisas, e isso conseguimos fazer um bom debate, conseguimos que esses assuntos que levantamos aí fossem discutidos. O prefeito eleito, Geraldo Júlio, em recente apresentação que eu vi ele fazer sobre esse assunto, ele declarou que os conteúdos que foram propostos pelo Observatório do Recife foram incorporados no seu programa de governo. Eu vou passar rapidamente aqui uma caracterização da situação atual e algumas projeções no sentido do Recife que precisamos, na direção do Recife que precisamos. O Recife que temos. Recife é uma das cidades mais fotogênicas que eu conheço. Acho fotogênica como ela só o Rio de Janeiro. Uma fotografia dessa de noite. Todavia, cada vez mais, o Recife é uma paisagem bonita só de longe. De perto, tende a ser uma caricatura grotesca de cidade. O que é que eu estou querendo dizer quando eu digo isso? Estou repetindo o que eu falei para todos os candidatos a prefeito. É uma cidade super adensada, sem serviços adequados, com carro por tudo que é canto, fiação desordenada, esgoto lançado praticamente in natura no rio Capibaribe. E é uma cidade hoje beirando perigosamente o colapso, prestes a perder sua alma e tornar-se igual a qualquer outra cidade ruim, sem personalidade própria, de fato, um não lugar. Eu coloquei essa frase aí de Kleber Mendonça Filho, na entrevista que ele deu à revista Multicontinente. Diz o seguinte: parece que o Recife, cidade tão cheia de personalidade e história, toma um caminho apressado para transformar-se num reduto de não lugares, numa paisagem desses não lugares. Então, uma cidade com a densidade histórica que o Recife tem, e que a imagem que me vem, eu terminei escrevendo um artigo sobre isso, é que o Recife foi atropelado pelo ritmo de crescimento de Pernambuco. Era uma cidade que não recebeu, ao longo dos anos, o investimento ou a atenção que precisava e merecia, e por isso terminou sendo atropelado pelo ritmo de crescimento de Pernambuco, que entrou num ritmo acelerado, intenso, e que teve impactos enormes sobre a principal infraestrutura urbana da cidade, que é do estado, que é a sua capital. Então, o que é que parece que aconteceu? Ou que, na prática, o que o Recife já tinha a doença crônica do inchamento, esse bem caracterizado por Gilberto Freire, foi atropelado pelo ciclo acelerado de crescimento do Estado. E está a exigir cuidados emergenciais, de primeiros socorros, para não entrar em coma e, de fato, perder a sua alma. E aí essa foi a frase que detonou essa história toda, essa preocupação do Observatório sobre a importância de debruçar sobre os problemas do Recife e de propor alternativas, soluções, modos de pensar diferentes. É de Cici Monteiro. Ela é arquiteta, é do mestrado de urbanismo da Universidade Federal. Ela diz o seguinte: conheço poucas cidades que se autodestroem tão rapidamente quanto o Recife. Foi essa frase que detonou todas as discussões que fizemos e que inspirou as proposições feitas. Que Recife é esse que precisamos? Eu falei do projeto Recife que precisamos, que foi realizado pelo Observatório do Recife e apoiado com a promoção e apoio editorial da revista Algo Mais, inclusive com uma fanpage no Facebook, cujo endereço é esse aí. Inclusive já conversamos com o prefeito, a ideia desde o início era que, quando o prefeito assumisse
o Observatório do Recife, junto com as entidades que apoiam o observatório, levaria um documento final ao prefeito com as proposições e também com as sugestões, que são inúmeras, que são feitas justamente nessa fanpage, o Recife que Precisamos, que eu peço, inclusive, se vocês tiverem a oportunidade, que curtam. Essa é a linguagem do Facebook, chega lá e curtir. Porque o que queríamos era chegar para o prefeito com a maior quantidade possível de apoios virtuais, digitais, mas também com o conhecimento máximo das pessoas sobre o que está sendo proposto. Então está lá na fanpage, é o Recife que Precisamos, no Facebook, que eu peço a colaboração de vocês para tomarem conhecimento e, se considerarem adequado, curtir. O que é que diz o projeto Recife que Precisamos? O que é que propõe? Que eixos para uma gestão de recuperação da cidade propõe? São 5. O primeiro deles, a retomada do controle urbano. Segundo, o restabelecimento imediato do planejamento de longo prazo. Terceiro, o enfrentamento do travamento da mobilidade. Quarto, a história, recuperação do centro da cidade e das referências históricas da cidade. E quinto, o rio, a revitalização física e sentimental do rio Capibaribe. Eu vou falar rapidamente sobre cada uma desses eixos. O primeiro deles, a cidade. A situação atual, a hipótese, é a perda completa pelo poder público municipal do controle urbano do lote para fora. Isso é uma coisa tão evidente que as fotografias, eu passei a andar sistematicamente já há alguns anos, pelo menos uma vez por semana, e pelas minhas contas já são quase 3.000 quilômetros. E eu faço fotografia, já perdi 4.500 fotografias que eu faço no telefone, e já tenho 4.200 novas. Tem números aí. Essa aqui eu vou apresentar só uma sequência de um dia só, foi um domingo só, que eu saí do Parnamirim até o centro da cidade, saímos, um grupo, e vimos isso aí. A fiação no Recife, é só olhar para cima, eu chamo de caos aéreo. Todo mundo faz o que quer na fiação do Recife. Tudo, absolutamente tudo é possível. Tudo. Coisas absurdas. Se a gente olhar para cima, percebe. Outra coisa, as calçadas estão invadidas pelos carros. Isso é um negócio que, essa fotografia, ela é sem, aquela famosa fotografia sem legendas, né? Isso é lá em Casa Forte. A menina querendo atravessar, ela mesma não sabe o que é que faz. Porque o carro está na calçada. Eu hoje já defendi muito que as calçadas fossem consertadas e continuo defendendo. Mas hoje eu prefiro uma calçada cheia de buraco, porque quando ela está boa tem um carro em cima. Calçada não é para carro, não é. Calçada é lugar de pedestre. Isso aqui é uma coisa que foi completamente revertida na cidade. Ao contrário. Os parques. Isso aí é o parque, é a Praça de Casa Forte. Um dia de manhã, eu estava andando lá, 7 horas da manhã, estava essa roupa estirada em cima do banco. Essa Praça de Casa Forte, ela é referência mundial do paisagismo, porque ela é a primeira praça, primeiro jardim público de Burle Marx. Aí eu, pensando que era só um problema que o camarada que trabalhava lá tinha deixado a calça para lavar e tinha enxugado aí. Mas aí quando eu vi isso aqui, eu achei que não. Isso é um lençol que o sujeito deixou ali e... É porque eu dei o close, mas eu não vou mostrar o close, não. Aquilo branco ali é uma cueca, de um lado é uma meia preta e do outro é o par de meias. E a camisa social ali, aquela camisa creme. Isso em cima do jardim de Casa Forte. Isso aqui é na Praça do Parnamirim. Toda vez que eu vou passar lá no domingo, essa corda está impedindo a passagem na calçada e você obrigatoriamente tem que ir para o meio da rua. Isso aqui é o seguinte, a pessoa foi se casar e aí, preocupada de que não faltasse luz, requisita logo 2 geradores e coloca evidentemente na calçada, porque botar ali dentro vai atrapalhar os convidados. Então, não é possível, calçada não é lugar para botar gerador e obrigar a pessoa a ir para a rua. Então, as prioridades passaram a ser invertidas na cidade, não tem uma calçada que se possa transitar. Nesse dia que eu estou tirando essa fotografia, isso aí é impossível transitar. Vem passando um senhor e uma senhora ali, ó, pelo cantinho, se equilibrando para ir para a missa. Isso é na frente do Colégio Americano Batista. Isso aqui é junto da URB, na Conde da Boa Vista.
junto da urbe. Aí você olha assim, olha, um horror. Aí eu, observando o que é que tinha lá, a única coisa que tinha, este imóvel não pertence à urbe, Recife. A iniciativa, quer dizer, uma coisa dessa é inadmissível na cidade. Isso é resultado de anos e anos e anos e anos de descuido, no mínimo que se pode dizer. E aí estou caminhando em direção ao centro. Aí, ó, isso é na Rua da Boa Vista, logo depois. Polícia, essas pessoas dormem junto da polícia justamente para se proteger. Porque são moradores de rua. Estão lá. Isso é 9 horas da manhã, 9 e pouco da manhã. Isso é na famosa, do lado de cá, é a famosa Galeria da Guararapes. E do lado é a galeria muito parecida em Lima. Eu visitei Lima no início do ano e o chão chega brilhoso. Lima, eu não acredito que Lima tem eu não observei isso, mas não acredito que Lima tem uma renda per capita maior do que o do Recife. Não tem. Então não é um problema de renda per capita, é um problema de falta de cuidado. Isso aí. Isso é na pracinha do Diário, o centro da cidade, literalmente o centro da cidade, no domingo de manhã. A fonte vira lugar de lavar roupa, lavanderia pública. E com o carro da guarda municipal, a polícia, tudo. Quer dizer, não é uma questão de falta de policiamento, nem falta de atenção de segurança. É um problema de falta de cuidado. Isso aqui é um local, não sei se você... defronte do Paço Alfândega, do lado de lá. Isso está aí, pegou fogo. Isso era usado para guardar a para e... não sei como é que chama. É material reciclado. As pessoas guardavam aí dentro, pegou fogo e ficou... não sei se está ainda assim. Esse local foi o lugar de Dom Pedro II, em 1859, desembarcou no Recife. Aquele cais ali, é um cais que tem, ele é sacado dentro do rio. Está aí a fotografia da época, tirado de cima da alfândega, na época era alfândega, de hoje é o Paço Alfândega. A multidão esperando o imperador. Esse local estava assim no dia que... já estava assim há algum tempo, eu não sei se ainda está, faz umas 2 semanas que eu não vou lá, mas até a última vez estava, está desse jeito. De frente da Praça 17. Na ponte, essa é a ponte mais antiga do Recife, talvez a ponte mais antiga do Brasil. Não é essa versão, essa é a 3ª ou 4ª versão da ponte, foi a ponte que Maurício Nassau fez. No pé da ponte estava esse camarada morando. E do outro lado da ponte estava esse sujeito aí, nessas condições. Isso é no domingo, na cidade do Recife, no centro do Recife, no domingo. E essa fiação, isso é no bairro do Recife. A fiação enlinhada, as pessoas já deixam o fio lá, o cara que instala já deixa o fio lá esperando, o rolo de fio esperando, para não ter trabalho. Eu acho que é. Olha aí. Bom, essa foi ontem, na caminhada de ontem. Só nos bairros de Casa Forte, Apipucos e Casa Amarela, dei a volta, voltei para onde eu tinha partido. Está aí, de novo, um gerador em cima da calçada. Esse é o carro em cima da calçada, ele está guardado aí, dormiu aí, em Casa Amarela. Motos em cima da calçada. Um pequeno supermercado, mercadinho, como a gente chamava, usa a calçada para guardar os seus carrinhos, para servir bem aos clientes. Isso é o lixo na calçada. Esse aí é um batente de quase 1,5 metro que o sujeito fez. Isso aí é o binário, o famoso binário da estrada do Arraial e do outro lado é encanamento. Olha ali o binário ali, o cara está andando pela rua porque ele não consegue passar aí. Isso é exemplo, foi de ontem. E essa aqui que é uma coisa que eu fico impressionado com isso. É absolutamente impressionante. Vocês podem ver aí em cima, foi ontem de noite, quando eu vinha para aqui, para fazer um teste aqui. Está lá em cima, proibido estacionar. Se o sujeito botar esse carro na rua, ele está em cima da calçada. Se ele botar esse carro na rua, ele será multado. No entanto, se ele bota em cima da calçada, que o ilícito é muito maior, não sei se é ilícito, como me chama, bom, o descumprimento da regra é muito maior, muito mais grave, não acontece nada.
esse diálogo foi no final daquele dia que eu fiz o percurso do Parnamirim até lá. Então, pergunta feita a um ambulante que estava vendendo óculos na galeria. Não está proibida essa venda desse tipo de óculos no Recife? Aí o cara responde, na busca. E tem nada proibido nessa cidade, doutora? Foi uma caminhante da turma, perguntou a ele, tem nada proibido nessa cidade? É justamente esse sentimento que a população tem nada proibido na cidade do Recife. Impressionante é que a gente começa a ser... Chamaram um camarada, esse Sunil Tanka, economista indiano do Banco Mundial, chamaram ele no Pátio do Carmo, ele veio aí. Aí ele vem e perguntaram a ele o que ele achava. Vê o que o cara diz. Hoje, quase uma Índia. Parece muito com algumas ruas da Índia. É só colocar um pouco mais de gente, mais lixo e algumas vacas no meio da rua e parece que você está lá. Quer dizer, nós estamos nessa situação. O indiano está fazendo graça com a gente. Quem já foi à Índia sabe o que é, de onde ele está fazendo a comparação. É inadmissível um negócio desse. Esse aqui é Arthur, meu afilhado neto. Passou 6 meses, 4 anos. Passou 6 meses em Toronto. Aí ele chegou na sorveteria. Terminou o sorvete. Aí disse, onde é que fica o lixo reciclável? Todo mundo da sorveteria olhou para mim, né? Olhou para ele, olhou para mim, olhou para ele, olhou para mim. Aí eu digo, não tem lixo reciclável aqui. Aí ele, e a gente vai jogar tudo no lugar só? 4 anos. Pois bem, saí da sorveteria, humilhado naturalmente, né? Humilhado. Aí sai da sorveteria, vamos atravessar a rua. Onde é que fica a faixa de pedestre? Eu aqui não tenho faixa de pedestre. E a gente vai atravessar como? Eu disse, bora rapaz, puxei ele logo para... Pois é isso. Um menino de 4 anos, um indiano, todo mundo, ele em toda a pureza d'alma, o indiano estava fazendo graça. O que é indispensável fazer? E aí nessa questão do controle urbano? Retomar o controle urbano na cidade como medida prévia, moralizadora e legitimadora para as demais iniciativas fundamentais. Se a prefeitura não retoma o controle urbano, não tem condições de sequer fazer mais nada. Bom, a outra coisa é o futuro. A maioria dos problemas que a cidade tem hoje, eu estou falando aqui, resultado de toda essa discussão que fizemos esse ano, desde o início do ano, no Observatório do Recife. A maioria dos problemas que nós temos hoje na cidade deve-se à falta de planejamento, de 30, 40 anos atrás. Dizem os especialistas que o último plano urbano, traçado urbano, que pode ser digno desse nome, é de 1943. É uma questão em aberto, mas de 1943. Isso aqui é o seguinte, é uma viagem que nós fizemos, é um filme que eu fiz, de uma viagem que fizemos no início do ano a Bogotá e Medellín. Isso aí é na cidade de Medellín, no museu da cidade de Medellín. Isso é uma maquete da cidade. Deixa eu ver se funciona. Funciona. Se vocês reparem, as pessoas olhando, moradores comuns, olhando a cidade em terceira dimensão. Maquete é um instrumento de planejamento urbano. Uma ferramenta, como eles dizem aí. Está escrito lá. Uma ferramenta de planejamento, como é que eles dizem? Ali, ó, naquela parte escrita. Tem inclusive um binóculo que o sujeito fica olhando, tem um raio laser, olha o menino olhando. Todo mundo olhando a cidade, ou seja, se apropriando da cidade em terceira dimensão, em escala reduzida. Maquete é instrumento de planejamento. Esses materiais é instrumento de pensamento urbano. Nós não temos isso e é uma coisa completamente fora de qualquer cogitação. Para quê? Para quê uma maquete no Recife? O grande futurista norte-americano Alvin Toffler diz o seguinte: ou você tem uma estratégia própria, ou então você é parte da estratégia de alguém. O Recife é parte da estratégia de milhares de agentes, menos a dele próprio, porque não tem. Não tem uma estratégia. Quer ser o quê no horizonte de tantos anos? Ninguém sabe. O que eu vou apresentar aqui rapidamente é uma sugestão coordenado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, que junto com
arquitetos de Amsterdã trabalharam esse projeto aí, RXA, e aí pensando no futuro da cidade, no longo prazo da cidade. E foi publicado, inclusive, uma reportagem especial de capa da Algo Mais sobre esse projeto, que é um projeto muito importante, que trata da questão de um plano para 2037, quando o Recife fará 500 anos. O Recife fará 500 anos em 2037. Os holandeses chegaram querendo saber como é que fazia para que a cidade tivesse um plano de médio e longo prazo. Aí quiseram saber o período que os holandeses estiveram aqui, descobriram essa data. O Recife faz 500 anos em 2037. Por que não fazer um plano para esse horizonte? E o plano trata do que a gente podia chamar de desenvolvimento sustentável. Né? A gente sabe, né, ouviu falar, tem referências sobre isso, de todo tipo de tratamento do assunto, desde que um inglês fez essa síntese. Ele diz que qualquer empreendimento, qualquer negócio, em princípio, qualquer cidade, precisa ser economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Não é isso que todo mundo diz? Só que quando trata-se da cidade, é preciso que ela seja espacialmente planejada. Então, o projeto Recife 500 anos, coordenado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que está tratando do assunto, trata dessa dimensão com um conceito novo para a cidade, que eles chamam de árvore de água, que foi sugerido pelos holandeses no trabalho que foi feito em equipe com os arquitetos daqui. O Recife é uma grande planície cortada de rios. Então, o sistema hídrico do Recife sugere uma árvore de água que podia ser a referência, a ideia, a síntese de se trabalhar. Isso aí foi publicado também na Algo Mais, é uma reprodução do Parque dos Manguezais e várias ações de intervenção recuperando as frentes de água. O Recife é uma cidade aquática, no entanto, escondeu todos os seus cursos ou então transformou cada curso de água em esgoto, como está transformando o Rio Capibaribe num grande tratamento de esgoto a céu aberto. Então, qual é o conceito básico? É recuperar as frentes de água. Isso aí é um exemplo de recuperação do rio. Esse rio é impronunciável, é na Coreia do Sul. Não dá para dizer o nome dele, mas é um rio que foi recuperado completamente. Ele tem inclusive um viaduto em cima, uma levada em cima. Ele foi recuperado e hoje isso é referência mundial. E hoje é uma área de lazer. As pessoas brincam, a menina lá passando por cima. Aqui nós temos um exemplo disso, já um exemplo disso, mostrando como é possível, é viável isso aí. Isso é o Canal do Cavoco. Quem vai pela Avenida Caxangá em direção à cidade universitária, se olhar do lado direito, vai ver isso aí. Se olhar do lado esquerdo, vai ver isso aqui. Já foi realizado. No governo de João Paulo foi feito esse projeto, se eu não me engano. Recuperado como deveria ser, uma frente de água, inclusive com a valorização imobiliária, como vocês podem ver, sinalização para pedestre, bicicleta, dizendo que a preferência é pedestre, mostrando a ciclovia, quer dizer, está aí o canal, todo bem tratado, com faixa de pedestre, com ponte, inclusive valorização imobiliária nas suas margens. Isso é importante tratar porque, imaginando todas as frentes de água liberadas, a valorização imobiliária será enorme. E a cidade respira, a cidade ganha outra dimensão. Então, alguns ensaios foram feitos. Esse, por exemplo, é um mapa do Recife, e dá para ver aqui, que tem 3 grandes áreas que a gente chegou a chamar de Porta do Mar. O Parque dos Manguezais, essa Porta da Mata, o Parque Apipucos, Dois Irmãos, e lá no extremo da cidade, a Porta do Rio com o Parque Brendão. O que é importante é a possibilidade ainda de interligar todos esses grandes parques, de mais de quase 400 hectares cada um, de mata, de ambiente natural preservado, mata atlântica preservada completamente, no caso dos 2 parques aqui, e no caso do Parque Manguezais, o manguezal preservado, de modo a que a cidade possa ser integrada novamente. Talvez a última alternativa de integração da cidade seja o Rio Capibaribe, porque ele ainda permite, como a cidade cresceu em torno dele, ele ainda permite essa interligação, com vias, com ciclovias, com faixa de pedestre nas suas margens, interligando desde essa Porta do Mar aí na Foz
até a entrada do rio na planície do Recife, isso tudo é navegável. Navegável, cerca de 15 quilômetros, até o Parque Brenan, no extremo da várzea recifense. Daí para lá é a cidade da Copa. Bem, e aí a quarta diretriz, ou a quarta proposição é a mobilidade. Aliás, a terceira é o tratamento da mobilidade. Isso aí é evidente, né? Todo mundo sofre isso diariamente, mas aí tratar a mobilidade lato sensu, onde se dê prioridade, em primeiro lugar, ao pedestre e ao ciclista, em segundo lugar, ao transporte coletivo e, em terceiro lugar, ao veículo privado, ao transporte individual. No Recife, infelizmente, a prioridade é oposta. E isso precisa ser considerado se quisermos ter uma cidade que possa ser uma cidade boa para se viver dentro de um determinado horizonte de tempo. Henrique Peñalosa, que foi prefeito de Bogotá, foi um dos partífices da Revolução Urbana que Bogotá sofreu. Ele diz o seguinte: uma boa cidade não é aquela que até os pobres andam de carro, mas aquela em que até os ricos usam o transporte público. Nós precisamos ter um transporte público de qualidade que até os ricos usem. É isso que nós precisamos ter. E não, que é impossível, mais vias para os carros. Não resolve o problema. O bom da cidade é quando tinha pouco carro. Pouca gente tinha carro. Quando todo mundo pode ter carro, o carro não resolve como mobilidade. Nós vamos, por melhor que seja o tratamento de vias, engenharia de tráfego, se a solução for só carro, nós vamos ficar engarrafados. É melhor andar a pé. Outro dia eu estava andando de manhã no binário lá do encanamento, uma pessoa no carro parou e disse: você está andando mais rápido do que o carro. Eu disse: minha velocidade é 5 km por hora. Então, 5, 6 km por hora. Então é isso que está acontecendo. Em determinados trechos, era melhor ir a pé. O que perde, com isso, perde completamente o sentido do carro, do ponto de vista de deslocamento. Devemos pensar em cidade para os mais vulneráveis, para as crianças, os idosos, os que se movimentam em cadeiras de roda, para os mais pobres. Se a cidade for boa para eles, será também para os demais. Peñalosa. E aí, um pequeno comercial, esse livro está sendo escrito, Luiz Alberto está aqui, ele está ali, estamos escrevendo, ele foi relator do projeto das calçadas, quando vereador, estamos escrevendo esse livro que vamos lançar brevemente. É importante porque mostra a prioridade que deve ser dada à calçada. A calçada é a grande via urbana. Ela é um sistema ela faz parte, as calçadas são parte do sistema de transporte. E nós não consideramos isso. Aí diz Peñalosa: se eu pudesse, amarrava o secretário de planejamento numa cadeira de rodas e diria: vá andar pela cidade. Uma cadeira de rodas é a máquina do planejamento urbano. Eu disse isso aí aos candidatos a prefeito. Aí um deles disse assim: não amarrar não. A gente botava ele e pedia para ele andar. Está certo, amarrar realmente não é bom não. Hoje, 70% da população do Recife usa calçada. Cerca de 35% se deslocam pelas calçadas, se deslocam a pé do lugar onde estavam para onde que pretendem ir, geralmente de casa para o trabalho. 35% da calçada, 35% mais ou menos usa o transporte público. Então, você soma os dois que também usam a calçada, 70%. No entanto, todas as vias, 80% das vias da cidade, são ocupadas por aqueles 30% que usam carro. Somos nós. Mas nós precisamos pensar que isso não pode ser daqui para frente mais a regra. Infelizmente, isso vai ter que ser tratado, discutido e a prioridade ser dada ao pedestre. Isso é uma coisa, e é o transporte coletivo. Claro que com uma boa engenharia de tráfego, com um bom tratamento da questão que, por exemplo, São Paulo e Rio têm, mas a prioridade precisa ser dada à maioria da população. No que diz respeito à história da cidade, o resgate da história, isso aqui é um exemplo. Eu vi que hoje foi inaugurado o Museu do Estado, o Museu da Cidade, no Forte das Cinco Pontas, e o que eu sugeri foi que, não sei se tem, mas no Museu da Cidade tivesse uma linha do tempo. Não é possível a pessoa gostar de uma cidade se não sabe da história dela. Aí eu visitei lá no Rio de Janeiro o projeto Porto Maravilha e fiz um filme, deixa eu ver se... Lá uma sala, mais ou menos metade disso aqui, com toda a exposição do projeto, esse video wall na parede, e uma mesa dessa. O Recife, aqui nós temos o Porto Digital, podia ser uma coisa dessa eletrônica. Você bota a mão em cima, ó, a mesa começa
a contar a história, usando a tecnologia da informação, usando recursos tecnológicos. Como é que as pessoas podem gostar da cidade se não sabe a trajetória dela? Como é que ela surgiu? O Recife, logo, que é uma cidade heróica, uma cidade que tem uma história, é a capital mais antiga do país. O Recife é a capital mais antiga do país. É 2 anos mais nova pela Convenção Histórica, é 2 anos mais nova que Olinda. Mas é a capital mais antiga do país. É a primeira capital a fazer 500 anos. Então, precisamos ter resgatado a história da cidade. E mais do que isso, precisamos ter resgatado o centro da cidade, porque a gente precisa considerar que não estamos tratando de uma cidade qualquer. O Recife não é uma cidade qualquer. O Recife é um polo, sempre foi um polo de atração do Nordeste, foi considerado durante muito tempo a capital do Nordeste, e para aqui vieram muitas pessoas para estudar, fazer sua vida, e a história da cidade é importante, impressionante. Isso aqui é só um pequeno exemplo. Algumas imagens antigas do Recife, do ponto de vista de iconografia desse período, é a cidade mais iconografada, porque algumas imagens antigas de belíssima qualidade vejam que essa é uma litogravura. Isso aqui é no fim da rua da Imperatriz, no início da Praça Marcel Pinheiro. Aquilo lá, depois foi construído o hotel, mas essa é a saída da igreja da matriz da Boa Vista. Veja que beleza. Veja que beleza. Isso é a ponte da Boa Vista. Lá longe dá para ver Olinda. Veja que beleza a rua chamada Rua dos Judeus ou a Rua do Bom Jesus. Que beleza de imagem e de pintura. Então, em determinada época, na década de 60, nós tivemos um período de cidade, chamada Cidade Criativa, que era aquilo lá. Ia do Porto até o pedaço da Boa Vista, a Faculdade de Direito, incluindo a Guararapes, etc. Então, nesse local, é que Carlos Pena escreveu, no Bar Savoy, ele escreveu esses famosos versos. Né? São 30 copos de chope, são 30 homens sentados, 300 desejos presos, 30 mil sonhos frustrados. Em torno dele, naquela época, circulavam em torno desse epicentro da cidade uma quantidade enorme de pessoas de grande relevância cultural, intelectual, econômica, literária, do Recife e do Brasil. Está aí um monte de gente importante na história do Brasil. Mas tinha uma determinada centralidade. O centro do Recife, de fato, era considerado um local de elite, dessa elite intelectual, econômica, jornalística, literária, etc. Inclusive, está aqui, Jean Paul Sartre, que passou um tempo aqui. Vocês podem ver que eu tentei, procurei, não consegui botar, na década de 60, uma mulher. Fiz um esforço danado, pode ter sido falha minha, mas só aparece homem aí. A única mulher que apareceu aqui no meio dessa história toda foi Simone de Beauvoir, que era a mulher de Sartre. Ela adoeceu e teve que ficar, se eu não me engano, um mês aqui no Recife. Não sei qual foi a doença que ela teve. Uma dessas doenças tropicais. E Sartre, no primeiro dia que ela estava internada, Sartre saiu para procurar a vida boêmia e encontrou o Bar Savoy. E no primeiro dia foi assim, uma festa, os jornalistas se encontravam lá, intelectuais, uma beleza. Sartre, principal filósofo existencialista do mundo, e festejado. No segundo dia a mesma coisa, no terceiro dia, quando chegou no quarto dia, lá vem Sartre, diz que um jornalista olhou e disse: disfarça, que lá vem aquele chato do Sartre. Nesse caso aí, qual é o projeto orientador? Transformar o centro do Recife em patrimônio da humanidade, por extensão de Olinda. E aí foi feito um estudo, o professor Zé Luiz da Mota Menezes fez uma apresentação, fez um estudo detalhado, aí do bairro do Recife, do bairro de Santo Antônio e São José, com as áreas localizadas e tudo mais. E finalmente o rio. O que é que se pode dizer do rio? Nós precisamos de um rio vivo integrado à cidade. O rio Capibaribe não é o Tietê, que você pode botar 2 autopistas de um lado e do outro, e encher de esgoto e ficar por isso mesmo. O rio Capibaribe é o rio da integração do Recife. O Recife cresceu em torno do Capibaribe. Então, a gente tem essas gravuras do século XIX,
essas desenhos do século XIX, que a gente vê as pessoas dentro do rio, navegando no rio, passeando no rio, etc. Nós precisamos restaurar isso que foi perdido. Isso aí é uma frase de uma música de Petrúcio Amorim: quando eu olhei a água preta do teu rio, um calafrio me subiu ao coração. É isso aí. Jogamos toneladas de esgoto diariamente no rio. No entanto, o rio está vivo. Isso aí é uma tartaruga que nós encontramos num domingo, lá em Ponte do Choa. Estava querendo colocar ovo ali. Quando ela viu a gente, correu, tanto quanto pode correr uma tartaruga, deu uma carreira e pulou, tem um barranco, ela pulou e caiu de cabeça para baixo. Né? Tartaruga de cabeça para baixo, morre. Aí Vitor, que estava conosco, desceu, desvirou a tartaruga. Eu sei que assim que ela se viu desvirada, ela mergulhou no esgoto e foi-se embora no rio. Ou seja, o rio tem vida. E como diz Fátima Breiner, todos os dias o Capibaribe é poluído com toneladas de esgoto e o mar se encarrega de despoluí-lo no estuário. O rio ainda está vivo e, se quisermos, é possível recuperá-lo em menos de uma década. Essa devia ser uma missão de todos os recifenses: restaurar o rio Capibaribe. E conseguimos resgatar, inclusive, uma frase de Antônio Baltar, que ele diz: o Capibaribe é uma preciosidade para a vida da cidade, para a vida do Recife. Foi degradado a ponto de que, presentemente, não serve praticamente para nada na cidade, mas pode ser reabilitado se nós dispusermos de recursos suficientes, não somente recursos financeiros, como recursos tecnológicos e pessoal capacitado, mas, sobretudo, vontade política de enfrentar a tarefa. Aí, o Capibaribe restaurado, revitalizado, reintegrado à vida do Recife, é isso aí. É a recuperação da frente e da natureza aquática do Recife. O Capibaribe é o grande vetor, é o tronco principal dessa árvore de água. Bom, Ítalo Calvino diz nas suas Cidades Invisíveis que as cidades se alimentam da sua memória para se manterem vivas e se desfazer dos seus pesadelos mais angustiantes. E eu queria terminar essa apresentação com esse destaque para a cidade do Recife, com uma proposta de visão para a cidade. Isso é uma proposta feita a partir dessas considerações do Observatório do Recife e que aparece aqui como a versão 01. O que seria a visão 2037 de 500 anos do Recife? Uma imagem objetiva, um sonho fixado lá naquele horizonte de 2037. Onde queremos chegar? De que forma ou de que maneira quereríamos ser? E a partir daí, fixado esse horizonte, esse sonho possível, aí sim se pode fazer uma estratégia em relação a isso aqui. O que seria isso? Um enunciado possível disso aí, colocado como sugestão para a discussão. Ao completar 500 anos em 2037, o Recife será economicamente pujante, socialmente justo, ambientalmente equilibrado e espacialmente planejado, com todos os cidadãos recifenses orgulhosos de uma cidade que terá, primeiro, plena fluidez da mobilidade. A prioridade estará claramente definida e implantada para a circulação dos pedestres em calçadas livres, regulares, desconfinadas, acessíveis e sombreadas. Para ciclovias seguras implantadas em toda a malha urbana. Para transporte coletivo rápido, seguro, confortável e com paradas e estações distantes no máximo 500 metros do destino do usuário. E para engenharia de tráfego municipal equiparável às melhores do Brasil. Uma cidade que tenha intensa apropriação do espaço público pelo cidadão recifense, e a legislação municipal pertinente estimulará a maior permeabilidade possível entre as vias públicas e os lotes privados, estabelecendo parâmetros de adensamento compatíveis com as redes e os serviços públicos disponíveis. Uma cidade que tenha desenvolvimento espacialmente descentralizado. Os bairros da cidade, inclusive as áreas periféricas, estarão urbanisticamente desenvolvidos, com serviços públicos, inclusive a administração pública municipal, comércio e vida cultural dinâmicos, de modo a suprir as principais necessidades dos seus habitantes e desestimular deslocamentos intramunicipais extensos. Uma cidade que tenha o Capibaribe revitalizado, despoluído e sem lixo, completamente integrado à vida da cidade, sendo o principal eixo de integração municipal e parque linear, interligando por vias de pedestres e ciclovias as principais áreas verdes, praças e parques do entorno, desde a Foz, incluindo o Parque dos Manguezais, até o seu ponto extremo navegável da várzea recifense, o Parque Brenan, e daí até a cidade da Copa. Que tenha saneamento básico resolvido, 100% do território do Recife terá cobertura de coleta de esgoto, inclusive seletiva.
coleta de lixo, inclusive seletiva, e esgoto sanitário, e 100% do esgoto será tratado, de modo a que os efluentes lançados dos cursos d'água sejam de melhor qualidade ambiental do que a água que tem nesses cursos de água. Sexto, saúde, educação e segurança exemplares. A saúde, a educação e a segurança pública serão exemplares no Recife, com indicadores básicos acima da média brasileira, nenhum cidadão desassistido pela rede de atenção primária, 100% do ensino fundamental integral e 0 moradores de rua. Economia forte. O Recife terá consolidado sua vocação histórica de cidade criativa e terá uma economia forte e competitiva, sendo referência nacional e mundial, no terciário moderno, na economia da cultura, nos serviços modernos e na tecnologia da informação. A história será preservada. Os pontos locais e monumentos históricos do Recife estarão completamente recuperados e sinalizados. Em especial, o do centro da cidade estará habitado e revitalizado, que será reconhecido como patrimônio da humanidade, associado à Olinda, de modo a que cada cidadão tenha acesso fácil ao rico patrimônio histórico e possa inspirar-se nele para cuidar da cidade e querer bem a ela. Nono, equilíbrio ambiental. A cidade estará ambientalmente equilibrada, com área verde por habitante e níveis de poluição ambientais compatíveis com os padrões recomendados pelos organismos internacionais, com as áreas de risco completamente mapeadas e controladas e com planos desenvolvidos para enfrentamento das consequências sobre o município das mudanças climáticas. E 10, ampla participação cidadã. Os cidadãos recifenses participarão intensamente da vida da cidade, encaminhando suas opiniões e colocações pelo fortalecido canal da sociedade civil organizada, que funcionará em estreita colaboração com a administração pública municipal, que também será referência padrão no Brasil. E, por fim, uma frase de Victor Hugo, aí é para terminar mesmo. Não há nada como o sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã. Muito obrigado.